Fala, pilotos, beleza? Tudo na paz? Bem, galera, tô trazendo hoje aqui um assunto meio que polêmico, tá? Uns vão concordar, outros não vão concordar, mas é uma opinião minha, né, pessoal, da minha experiência, da minha praticidade, da minha parte construtiva que eu tenho, e talvez não agrade a alguns, mas também seja uma coisa para se pensar com as pessoas que estão começando, né, ou já têm uma experiência. Então hoje a gente vai falar, né, do assunto principal, que é como escolher a sua vela de parapente. Desde ser iniciante a experiente, né, e qual a finalidade de cada vela. Né? Quando o pessoal vem procurar um paramotor para comprar, né, para adquirir, né, o pessoal tem em mente sempre um paramotor grande, né, tipo escala, e que eles veem vídeos, muitos vídeos, até não no Brasil, fora do Brasil, e às vezes aquilo ali não é a realidade da pessoa. Por quê? Porque não tem, às vezes o cara não tem prática no hobby, né? Tá querendo iniciar, ver um vídeo no YouTube, ver um vídeo no TikTok, nas redes sociais aí, e às vezes quer iniciar e pensa que aquilo ali é fácil de pilotar, né? Qualquer um vai voar aquilo e não é bem essa a realidade. Então, quando me procura, né, eu tento esclarecer, sempre faço as perguntas, né, às pessoas para saber qual a ideia, né, a experiência que ele tem, qual a ideia de voo que eles querem, né, de início. E também o custo, né, se ele tem um potencial também para adquirir o equipamento daquele ali, né, um poder aquisitivo, né, para poder custear o equipamento daquele ali. Então, eu geralmente indico para iniciante sempre dois tipos de vela, né? A vela retangular, que é uma vela tipo um paraquedas, que a gente coloca um carrinho embaixo, né, e faz uma adaptação do paraquedas para ser usado como paramotor, né, ou seja, um paratrike. Ou uma vela elíptica, né, pequena. Geralmente, a que eu escolho dentro das três variedades de vela elíptica que existe hoje seria a vela elíptica single skin, que é aquela que não tem intradoce. Eu vou falar cada uma dessas duas, né, para iniciante, e depois eu vou entrar nas velas, né, nas velas elípticas, as variedades de velas elípticas que existem hoje no mercado, para pilotos que já têm um grau de experiência maior, e para que serve, né, para explicar para eles para que serve cada uma delas, até mesmo para facilitar a escolha, né, para sua determinada região, porque às vezes eles vão numa região e às vezes uma vela é melhor do que a outra, até mesmo para suas condições que tem lá no local que ele voa. Beleza? Então, primeiramente, eu vou explicar aqui a parte de iniciante. Geralmente eu recomendo essas duas velas aqui, ó. Uma vela retangular, tá? Por que ela é retangular, Cadu? Porque ela tem a forma de um retângulo, né? Ela lembra um paraquedas, né? E essa aqui é a vela elíptica. Por que ela é a vela elíptica, Cadu? Porque lembra um elíptico, que a gente fala que é elíptica, que é uma vela real, né? Tipo dos parapentes hoje que existe hoje no mercado. Então, vou falar aqui. A vela retangular, desculpa, a vela retangular, ela é muito mais barata do que uma vela elíptica. Por quê? Primeiro, o material, geralmente que é confeccionado essa vela aqui retangular, ele é mais barato do que esse aqui. Esse aqui é um material tipo de parapente mesmo, que a gente usa em parapentes hoje, né? E a vela retangular já é um material mais frágil, mais levezinho e mais frágil. Até mesmo para diminuir o custo. Então a gente coloca esse material aqui, né, que é o arcaceda, antigo arcaceda ou neoprene, neoprene ou propelene, sei lá, esqueci o nome hoje que é dado isso aqui, mas é o antigo arcaceda. Então a diferença entre essas duas velas aqui seria que essa aqui ela não é escala, ela só tem o comando dos tirantes, né, que vai fazer a vela ir para a direita ou para a esquerda. Essa aqui não, ela tem um comando pelo batoque. O que é o batoque? É a mesma coisa que o parapente. O cara vai pegar e vai segurar o comando direita, esquerda, freio, freio e liberar a vela para ela poder avançar melhor. Essa aqui não, essa aqui o comando é pelos tirantes. O que é o tirante? É aquela linha que vem mesmo do parapente. Então ela tem um carrinho que controla isso aí, né? O custo desse aqui é bem mais baixo do que esse, né, comparado, é bem mais baixo devido a isso,
Deve ser um material mais barato, vamos dizer assim, e comparado com esse aqui que é um material todo importado, que é papo de parapente, tá? Então eu indico para iniciante esses dois tipos de vela, devido a ter o custo menor do que uma vela maior e facilidade para poder voar, né? O cara, quando não quer pegar uma vela dessa, né, que quer pegar uma vela mais escala, é a elíptica. Quer uma vela mais com custo-benefício melhor, aí pega uma retangular, um para-trike retangular. Diferença entre esses dois de voo: essa aqui tem um voo escala, ou seja, você tem mais manobrabilidade, melhor planeio, maior tempo de voo do que essa aqui. Essa aqui vai te entregar tempo de voo curto, né, pouca manobra, é meio limitada a manobra dele, porque eu uso a própria barra do tirante para fazer troço. Ele não é um projeto para parapente, é um projeto tipo paraquedas, então isso já dificulta bastante também essa manobrabilidade. O planeio dele é pouco, se tirar o motor, ele vai despencar, e o peso também vai influenciar muito. Isso aqui você voa com 560 gramas, esse aqui você voa com 800 gramas, 700, 800 gramas. Tempo de voo desse aqui, 35 minutos a 1 hora, dependendo do intervalo, experiência do piloto. Tempo de voo desse aqui, 15 a 20 minutos. Então essa é uma diferença inicial de um para o outro. Tá? Passando do iniciante para o intermediário ou experiente, aí nós temos as velas elípticas, que seria essa aqui. Isso aqui é um formato de uma vela elíptica. Então nós temos 3 tipos de velas elípticas hoje no mercado. Temos a single skin. O que é single skin? Ela não tem a pele de baixo, ela só tem a pele de cima. Ela não tem o intradorso, tá? Para ver que ela é aberta aqui a parte de baixo, né? E temos as velas híbrida. O que é uma vela híbrida? É uma vela que ela é intermediária entre a single skin e a dupla pele. Por quê? Ela tem parte do seu intradorso na vela. Como assim? Ela pode ser intradorso de borda de ataque. O que é? Aqui nessa parte da borda de ataque, ela tem uma pele que vai ficar nessa parte aqui dela todinha, ou ela pode também ser intercalado por células, tá vendo? Isso aqui é células que a gente chama. Ela pode ser intercalada por células fechadas para também ter essa área de pressão. Ah, Cadu, mas por que uma é assim e a outra é assado? Isso vai depender do projeto, quem desenvolveu o projeto, o que ele quer na vela. Se ela for de borda de ataque, né, a híbrida de borda de ataque, é porque ela tem uma maior pressão aqui. Se ela for por células, é porque o projeto dá pontos que tem uma maior pressão para ela ter uma sustentação melhor. E a dupla? O que é a dupla? A dupla é toda fechada, tipo essa aqui, né, do paraquedas, do para-trike, tá? Ela é toda fechada aqui, o intradorso. Cadu, vem cá, e como é que eu escolho a vela para mim? Então, isso é uma coisa polêmica que eu vou falar aqui, né, que eu volto a falar, uma coisa polêmica. Pode ser qualquer uma? Não, na minha opinião não pode ser qualquer uma. Isso vai depender do local de onde você voa, as condições climáticas que tem no seu local, né, de voo, da sua experiência, também que vai contar muito a sua experiência, e o tamanho da vela que você pensa em ter, tá? Porque, na minha opinião, quando é que eu vou ter uma single skin? Uma vela de 1,5 metro, 1,5 metro seria ideal, que é o que eu tenho aqui. Até uma vela de 3,20 metros, seria ideal uma single skin. Quando é que eu vou ter uma híbrida? Acima de 3,20 metros até 4,20 metros, 4,5 metros, seria ideal ter uma híbrida. Quando é que eu vou ter uma dupla? Acima de 4 metros seria ideal uma dupla. Entendeu? Na minha opinião, seria essa faixa ideal para cada tipo de vela, até para você ter o voo. Voo legal, bacana, e sem aumentar o custo também, que cada uma tem um custo diferenciado. Vamos falar um pouco da single skin. Para que eu recomendo a single skin? A single skin é recomendada para pilotos iniciantes até experientes, tá? Por quê? Qual a vantagem de ter uma single skin? Ela é muito fácil. Primeiro, o custo-benefício dela. Ela é bem mais barata do que os outros tipos de modelos, né?
Ela é fácil de inflar, e como ela não tem um entradoço, então ela tem entrada de ar, todas as células dela muito fácil. Então ela é uma vela muito fácil de inflar. É uma vela fácil de trimar também, ela tem uma fácil trimagem. O que é trimagem? Regular a linha do batoque, conforme para você ter a manobrabilidade dela melhor. Então é uma fácil de trimar. Ela é fácil de transportar também, pode ser uma vela que não tem entradoço, ela também dobra, fica em volumes menores, tá? É uma vela que exige menor peso, ou seja, como ela tem um tamanho, mais ou menos aí que eu coloco, de 1,5 m a 3,20 m, ou seja, o peso dessas velas vai variar de 500 gramas a mais ou menos aí 2,5 kg, 3 kg. Então uma vela que você não precisa usar trike para você decolar com ela, você pode fazer uma gôndola carenada ou uma gaiola né, para você voar com ela, tanto faz, entendeu? Então é fácil de você lançar com a mão. Então qual a vantagem dela? Essas são algumas vantagens dela. Qual é a desvantagem dela? Que eu vejo, né? Acho que até mais vantagem do que desvantagem. A desvantagem que eu vejo dela hoje, o pessoal considera ela não sendo uma vela escala. Para ser uma vela escala, ela tem que ter um entradoço, então é um tabu. Isso é até mesmo trazido até dos outros países, né? Então acha meio que feio, né? Só ter só as costelas aqui, não tem a parte aqui. Então quem a primeiro modo fala que não é legal, acha feio, né? Acho que qual outro ponto negativo de uma vela single screen? Vamos ver aqui. Acho que o único ponto negativo dela seria essa. O pessoal fala também que ela não tem um bom termal. Eu discordo, vai depender da região. Um termal, um lift adequado. E ela pode colapsar mais fácil do que uma vela dupla ou uma vela híbrida. Aqui não tem, as velas duplas que vão falar, tem alguns sistemas aqui nela que vai dificultar isso. Eu já discordo um pouquinho disso. Ela, por tão ser, ela pode colapsar sim com mais facilidade, isso é certo, tá? Mas ela também tem uma restauração mais rápida, uma resposta mais rápida, dependendo do projeto, como ela foi projetada, de ela reabrir novamente. Então vai depender também da habilidade do piloto, experiência do piloto, para fazer esse procedimento. Então nós falamos da vela single screen, né? As vantagens e a desvantagem dela. Vamos falar da vela híbrida. A vela híbrida, como eu falei, ela pode ser híbrida borda de ataque ou intercalada aqui as células, né, para poder fazer a sustentação dos pontos, a ancoragem dos pontos que tem maior pressão, né? Para que foi criada a vela intermediária, né, ou a vela híbrida, né? Seria intermediária entre a single e a intermediária com a dupla pele, né? Para que criar a vela híbrida? Uma vela mais barata. Como ela não tem o entratorso dela todo, ela barateou o custo, né, de ter uma vela dupla, né? O cara quer pegar uma vela dupla, então ela vai baratear o custo dela, né? Uma vantagem nisso aí dela é isso. E ela vai ter pontos, né, de pressão, né, de segurar a pressão, por exemplo, pode ataque. Ela vai ter esses pontos aqui, ou de célula, que também vai facilitar numa lift ou numa termal, para que a vela tenha uma estrutura mais rígida nesses pontos e que dificulta o colapso, né, e facilita no planeio. Então, mais a híbrida foi escolhida para ter mais ou menos isso aí. Tem entre a vela single e a vela dupla, uma vela intermediária com menor custo, né, porque não tem o entradoço completo, e que tenha pontos da vela single e pontos da vela dupla nela incorporados para facilitar o voo dela, tá? Qual o tamanho de vela que eu indico uma vela híbrida hoje, né? Eu indico uma vela acima de 3,20 metros, né? Uma vela de 3,40 metros, uma vela até 4,50 metros, seria uma vela ideal para uma vela híbrida, tá? Na minha opinião. E onde que eu vou voar essas velas aí? Pode voar em qualquer lugar? Não, se você está procurando uma vela híbrida
uma vela para voar em um morrote, né? Em um morro, onde tem um lift bacana, tem um termal bacana, seria a vela uma vela ideal para você adquirir. Ah, cadê eu vou? Eu tenho um voo em descampado. Eu posso voar uma vela aí? Poder pode, mas vai aumentar muito o teu custo, né, do equipamento para você voar num local desse. Mais fácil você comprar uma vela single, né, de pele única, que vai te atender também igual ou até melhor do que uma vela híbrida, né? Agora um ponto dela negativo, né, que o pessoal fala, né, da vela híbrida, seria o formato dela. Por ser velas, por ter a borda de ataque aqui com intradoce, ou parte delas de células com intradoce, ela tem um aspecto feio, né? Tem muita gente que acha que lembra muito um tecido retalhado, feio, né? Tem um aspecto feio. Então isso seria um ponto negativo dela que muita gente, eu não acho, né? Mas tem gente que acha, né? Isso é mais já pessoal de outros países que tem essa visão, né? E acham. Então a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Então seria, eu acho que mais o ponto negativo seria esse, e o ponto positivo é esse, que fica entre a vela single e a vela dupla, e você pode, a partir desse tamanho, né, você pode, desse tamanho que eu falei, de 3,20 metros até 4,5 metros, trabalhar a vela numa gaiola ou numa gôndola que vai te entregar tranquilamente, não precisa de um trike para você voar, tá? O peso dela, ideal seria até 3 quilos, tá? Porque aí você consegue arremessar da mão, né? Tanto a gaiola como a gôndola você consegue arremessar da mão, e dá para fazer elétrico, né? Então, ainda consegue montar ela elétrica, né? Toda ela elétrica, que não aumenta muito o custo dela. Agora vamos para as velas duplas, né? Elípticas duplas. O que é uma vela elíptica dupla? Como eu já falei, ela tem o intradorso todinho dela, né? Quais vantagens de uma vela, né? As vantagens de uma vela ter de dupla pele, né? Vamos dizer assim, tem um intradorso. Ela tem um fácil, pega facilmente térmicas e lift, tá? Ela geralmente é uma vela para isso mesmo, né? Geralmente para termal, para lift, porque ela aguenta a pressão aqui dentro, ela vai subir mais rápido, até, dependendo do local que tivesse essas condições, ela vai subir mais rápido. Se não tiver essas condições, até ela pode até demorar a subir, tá? Então por isso que eu falo, tem que saber escolher até a vela correta para depois não cair em frustração. Então o ponto positivo dela seria esse, né? Ela ter alta para lift e termal, tá? Agora tem alguns pontos negativos aqui para pilotos iniciantes, né? Eu não recomendaria, né? Por quê? É uma vela mais pesada, então ela é uma vela de difícil inflagem, né? Por ela ter uma boca pequena, né? Ela tem uma boca menor do que essa aqui, ó. Quando forma a dupla pega, ó, quando forma a dupla pega aqui, né? Ela tem uma boca menor do que essa. Então, para você, se você não tiver um ventinho, você não consegue inflar essa vela, tá? Então, é um ponto negativo que eu acho uma vela dupla. Outra coisa, é uma vela que tem mais peso. Então, você tem que ter um peso considerável. Por quê? Porque geralmente você vai fazer ela grande, né? Com 4 metros, metros e meio, 5 metros, né? Porque o som exige ela que vai ficar lá com 4, 5 quilos de peso aí. Então, fora de aquisição elétrica, né? Que é muito custo, tem que partir para combustível. Então, seria o ideal, até com uma vela dessa aqui, você procurar, né, fazer um trike, né, a combustão, para poder decolar, que aí vai te dar o peso e vai te dar uma autonomia melhor e um custo-benefício melhor do que você montar com bateria, né, essas coisas mais. Então, uma vela aqui vai te entregar, é o que eu te falei, vai te entregar um planeio e uma sustentação melhor, dependendo do projeto também, tem que levar isso em consideração, tá? Uma vela dupla é legal que tenha bocas modificadas, né? Existem hoje bocas para captação do ar melhor e sistema de válvulas aqui dentro para segurar essa pressão que esteja aqui, caso ela colapsa. Então, ela segurar essa pressão em determinados pontos para não fechar e não atrapalhar o voo, né? O cara perdeu o voo e cair a vela. É uma vela perigosa também, tá? Para quem voa termal, tem que ter um equipamento de long range. Tanto a híbrida como a vela dupla
São velas meio perigosas. Como são feitas para isso, para lift e para termais, então você tem que procurar um equipamento de rádio com um alcance, né? Porque se você pegar um termal e não souber sair, a tendência é só subir e ir embora. Então você tem que tomar vários cuidados com esse tipo de equipamento aqui para não perder a vela, tá? Porque ela é muito rápida a resposta dela nesses locais e ela sobe mesmo. E se não tiver um rádio, um receptor com alcance bom de long range, você pode perder a vela. Não que a single também não aconteça, tá? A single, no caso, sem uma pele só, não que aconteça. Pode acontecer também, mas é mais difícil. Você consegue sair mais fácil jogando espiral, né, do que uma dupla ou uma híbrida, que já está cheio ali de ar ali dentro. Quando você joga o espiral, talvez nem desça, ela suba cada vez mais. Então você tem que ter paciência, saber sair dessa bolha, né, e por isso tem que ter um equipamento de alcance bom para fazer isso. Então, pessoal, seria mais ou menos isso aí, né? Eu sei que é uma coisa que é meio polêmica, alguns vão discordar do que eu estou falando, tá? Outros vão aceitar, vão até pensar melhor do que eu estou falando aqui, mas é uma ideia que eu estou passando para vocês, da minha experiência, né? Tanto como projetista de construção de vela, como piloto, né? Praticante do hobby, qual seria a vela melhor, né? Para cada tipo de piloto, né, de cada tipo de região. Você pode ter as 3 velas elípticas, né, sem problema nenhum, sabendo que cada um sirva para qualquer tipo de, para determinado tipo de região, de que você quer fazer, né, como você pode também ter uma vela que vai atender a tudo, é só você saber dosar o limite de cada vela, né. E outra coisa também é quanto você pode estar disposto a gastar para cada tipo de equipamento. Então, a escolha se baseia praticamente com isso. Custo-benefício que você vai ter do equipamento, né, o valor, né, que você vai ter que investir no equipamento desse e como que ele vai te atender na tua região. Então, basta você pensar em todos esses pontos que eu coloquei para você ter uma escolha ideal do equipamento, sem ter frustração depois, que eu acho que o principal problema que eu vejo é o cara comprar um equipamento desse e ficar guardado, não saber voar. Justamente por não ter orientação de início, né, antes de adquirir o equipamento, não procurar saber como é que é cada um, né, e também não ser passado isso e acabar de comprar e depois passar e ficar guardado, que eu acho que é o principal. O cara, quando faz compra isso aqui, tem que voar, né, e é um voo bonito demais. Então, galera, isso aí seria o que eu queria deixar aqui, tá? Deixa os comentários aí na seção de comentários, tragam mais aí sugestões de vídeos para eu poder colocar aqui para vocês. Tendo dúvidas, pode me perguntar, que eu respondo de boa, tá? E é isso. Obrigado mais uma vez por assistir o vídeo. Curta na nossa página lá, se inscreva lá nos nossos canais, tá? E bons voos para vocês. Um abraço.